continuar. Muito bem. Momentos difíceis servem de aprendizado. Coisas que você jamais aprenderia se não tivesse essa quarentena. Da mesma forma, o povo de Israel, naquele deserto, nos 40 anos, nas quarentenas dele, vamos dizer assim, aprenderam coisas que jamais aprenderiam se não tivessem passado pelo deserto. E assim Deus fala com eles no capítulo 8, versículo 5 de Deuteronômio. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. A nossa cultura, ou a nossa realidade, é que quando se lê um termo disciplina, é um termo negativo, que dá a ideia de apanhar, ou bater, ou sofrer alguma coisa. Né? Então, a gente sempre diz, olha, eu vou te disciplinar. Então, a disciplina soa como um ato negativo, que traz sofrimento, angústia e, para alguns casos, prejudica a pessoa e machuca. Até em igrejas é usado esse termo. O irmão está em disciplina, ou seja, aprontou. Né? Aprontou, então está em disciplina. Mas a gente tem uma outra vertente bíblica para esse termo disciplina. Não é só porque aprontou que não se deve disciplinar. O termo disciplina, ele significa, num aspecto maior, como instrução, como conselho, como ajuda, como maneiras a qual Deus faz para que ensine o seu povo e desenvolva. Né? Tem um versículo em Hebreus que diz que Deus disciplina aqueles que ama. Não necessariamente tenha que fazer algo de errado para ser disciplinado pelo Senhor. Mas tem coisas na nossa vida que precisam de certos ajustes. Né, ou coisas que você precisa saber que não sabia. E Deus usa esse termo disciplina também. Então, o momento do deserto é considerado por Deus um momento de disciplina. Não é que embora o povo tenha feito coisas erradas, mas não embora que ele estava lá sendo disciplinado, castigado por Deus. A diferença dessas duas palavras. Mas era um momento de aprendizado. Da mesma forma, a gente pode trazer para a nossa quarentena. Não é um momento de castigo de Deus, mas um momento de disciplina de Deus. Não como condenação, não como Deus está usando isso para fazer o mal para nós, mas está usando esse momento para nos ensinar. Então, da mesma forma que Deus usou o povo no deserto e disciplinou o povo, ajustou algumas coisas, então Deus, na sua soberania, achou por bem permitir essa questão toda para ensinar algo que você precisava aprender. Né? Não que você fez coisa de errado e Deus mandou o coronavírus, obviamente não é isso que eu quero dizer, mas coisas que jamais você aprenderia se não tivesse passando por uma quarentena, se não tivesse passando por um isolamento ou um distanciamento social. Então, então esteja com o seu coração aberto, com o seu coração ensinável para Deus. Tente escutar a voz de Deus. A gente escuta a voz de Deus pela palavra dele, a gente escuta a voz de Deus pelos estudos que você tem acompanhado, tanto conosco no Zoom, quanto pelos vídeos de mensagens que você tem acompanhado no YouTube, no Instagram, de outros homens de Deus e mulheres, vocês têm acompanhado. E esteja com o seu coração aberto e ensinável, porque é um momento que Deus quer te ensinar. Esteja com essa atitude. Puxa vida, o que eu posso aprender com isso? E essa pergunta eu gostaria que você refletisse. Né? Qual lição você está aprendendo nessa quarentena? Reflita, pensa aí um pouquinho. Qual lição que você está aprendendo nessa quarentena? O que você está aprendendo que jamais aprenderia se não estivesse passando por isso? Reflita, pense. Se você quiser compartilhar,
tiver essa coragem, pode compartilhar, pode abrir o seu microfone e compartilhar, ou compartilhar no chat. Qual tem sido as lições que você tem aprendido? Em que você tem crescido nessa quarentena? Então, se você não pensou nisso, comece a pensar. Comece a ver e orar a Deus e perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Ou me ajude a ver lições a qual eu preciso aprender nessa quarentena. Tenha essa atitude perante Deus, que com certeza você vai sair mais forte, vai sair mais fortalecido, vai sair melhor desse momento difícil. Então, aprendemos essa lição tão grande, tão fantástica, tão maravilhosa. E tem outra lição que eu quero compartilhar com vocês nesse mesmo texto. Quando tudo isso passar, reconheça Deus em todo o processo. O povo de Israel estava à mercê de entrar na terra prometida, na tão sonhada terra prometida, e Moisés dá alguns conselhos a eles, que refere-se a reconhecer Deus. Depois de tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Deuteronômio 8, 10 e 11. Né? A ideia é, depois que você estiver bem, tiver comido, ter se fartado, pronto, saí disso, agora eu estou numa fase boa da minha vida, saí dessa quarentena, agora vamos dizer assim, tudo voltou ao normal, vamos dizer, não sei se vai ter o normal de antes, mas tudo está se encaixando, tudo está voltando à normalidade. Louve a Deus, reconheça Ele, seja grato a Deus. Seja grato por tudo o que você tem. Ser grato não é apenas falar ao Senhor, muito obrigado. É também, mas é muito mais do que isso. Né? Muito mais do que isso. É muito mais uma palavra de obrigado. Ser grato envolve pelo menos 3 atitudes que nós vemos nesse texto. Né? Louvem ao Senhor. Louvar ao Senhor é engrandecer. Falei, poxa, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor me ensinou por esses momentos. Louve a Deus, elogie a pessoa dele. Isso é ser grato. Né? Ame ele de todo o coração e engrandeça o seu nome. Cante uma música, um hino de louvor a Deus. Isso é ser grato a Deus. Também, não se esqueça do Senhor. Muitas vezes, quando está tudo bem, né, a gente se esquece de quem tanto nos ajudou. Essa é uma verdade, parece que universal, né? Não é só desse nosso momento, mas parece que quando tudo está bem, está tudo tranquilo, a gente esquece das pessoas a qual nos ajudaram. Isso é ingratidão. E também podemos demonstrar ingratidão quando esquecemos do Senhor. Não reconhecemos Ele. Quando passar de tudo isso, talvez a sua fé pode esfriar, a sua oração pode dar uma esfriada. Contudo, aí as coisas vão se aquietando e você vai se esquecendo de como Deus te sustentou no momento mais difícil da sua vida. Isso é ingratidão. Então tenha cuidado, né, para não se esquecer do Senhor quando tudo estiver bem, quando tudo estiver tranquilo, uma fase boa da sua vida. Lembra do que você está passando, do que você passou, e reconheça, puxa vida, eu não teria passado se não fosse a mão poderosa do Senhor na minha vida. E também obedeça aos seus mandamentos. Muitas vezes a gente tem a tendência de seguir e obedecer ao Senhor quando as coisas estão difíceis, achando que eu vou obedecer e o Senhor vai me ajudar. Mas quando as coisas estão bem, eu deixo Deus de lado, eu não vou obedecer. Isso é uma forma de ingratidão. E uma forma de gratidão é eu temer a Ele, não, eu vou obedecer porque Deus merece, ou porque Deus me ajudou, ou porque Deus é o Senhor da minha vida e sem Ele eu reconheço que Ele é o
o Senhor e o soberano. E uma forma de reconhecimento, uma forma de gratidão é respeitando a pessoa dele e obedecendo, né? Você já ajudou alguém, já deu uma força a alguém quando a pessoa mais difícil, na época mais difícil que a pessoa precisava. E aí passou um tempo, a pessoa ficou de boa, e aí você esqueceu dela, aí ela te esqueceu, não tá nem aí mais para você, nem manda mais o zap para você. É chato, não é? Então não faça isso com o Senhor, né? Lembre-se dele, louve a ele e guarde os mandamentos dele. Também o reconhecimento, ele abafa a vanglória, né? O reconhecimento abafa essa vanglória. Diz assim, não diga, pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8, 17 a 18. Então, quando tudo estiver bem, quando tudo passar, lembre-se do Senhor, reconheça Ele, porque o reconhecimento dele anula, abafa a minha vanglória. Não vai dizer, não, eu que fiz, se não fosse eu e tal, não, eu. Rapaz, eu passei essa quarentena na raça e tal. Não, lembra, foi o Senhor que ajudou você no momento mais difícil a qual você passou. E reconheça isso, e esse reconhecimento abafa a vanglória. Se o Senhor não tivesse feito isso por mim, jamais estaria aqui ou estaria falando com vocês. Reconheça o poder dele na sua vida. E isso leva, né, ao Evangelho. Esta herança, né, o fato de Deus fazer tudo por nós, é um retrato do Evangelho e que as boas novas de Cristo, de que em Cristo Deus nos dá algo pelo qual não trabalhamos, algo que não merecemos. A graça de Deus, o cerne da graça de Deus é fazer tudo por nós e nós reconhecermos que é por Ele. E a nossa salvação é pela graça de Deus, é reconhecer que Deus, olha, sem Deus eu não seria salvo. E momentos assim, propícios para pensarmos nesse sentido. E eu quero concluir com Efésios 2, 8 e 9, que diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Momentos difíceis faz reconhecermos quem Deus é. Momentos de pecado, de problemas na vida, faz reconhecermos, se não fosse a graça de Deus, não seria ninguém. Aquele povo no deserto que estava por 40 anos e agora saindo desses 40 anos, tinham que reconhecer quem é Deus. E sem Ele, eles não poderiam fazer nada. Da mesma forma, nós temos que reconhecer que sem Ele, sem Deus, sem a graça dele, nós não somos nada. Queria separar um momento agora para oração. Ainda nesse aspecto, nesse tema, de como você tem passado, lições que você tem aprendido durante a quarentena. Daniele colocou aqui no chat, nós temos aprendido como é prazeroso estar com os nossos filhos todo o tempo, ensinando-lhes o que realmente importa. Pastor Timóteo, estou aprendendo a ter mais paciência com pessoas que sintam tanto medo e falam e fazem coisas que não faz sentido, formas que Deus tem usado. E eu quero aproveitar esse momento para orarmos ao Senhor, eu quero orar por você e com você. Se essa quarentena está sendo difícil, é o momento de buscarmos ao Senhor. Momento de aprendermos ao Senhor. E se você tem algo que você queira pedir, Senhor, me ensine. Senhor, eu quero aprender de Ti nessa quarentena. Eu quero orar por você.
você pode, de uma maneira simbólica, fazer o gesto, colocar um emoji, seria como vir à frente e dizer: Senhor, eu quero aprender de Ti nessa quarentena, me ensine mais. Né? Em Tiago vai dizer que quando você passa por tribulação, você precisa de sabedoria. E se você não tem sabedoria para passar por momentos difíceis, peça a Deus que Deus dá e dá à vontade. Então, é esse o momento. Se você está com dificuldades e você precisa de um norte, de sabedoria para passar por momentos assim, por momentos difíceis, e a quarentena está sendo difícil em algumas áreas para você, você pode sinalizar aqui que eu quero orar com você, eu quero orar por você essa noite. E se você tem algum pedido específico e você queira compartilhar conosco, você pode abrir o seu áudio e eu quero orar também com você essa noite. Vamos todos juntos orarmos ao Senhor e pedir a Ele sabedoria e ajuda para passarmos por essa situação. Se você quer orar por alguém, conhece alguém com dificuldade e precisa de oração, também você pode sinalizar, não pode dizer o nome, mas pode sinalizar que eu quero orar com você. Eu quero convidar o pastor Timóteo para fazer essa oração pelos irmãos que sinalizaram, e por você, e por nós todos, pela nossa igreja, para que nós conseguimos e possamos ver, entender as lições de Deus no nosso deserto, no nosso momento de quarentena. Então, pastor Timóteo, por favor, eleve a Deus em oração por nossas vidas. Ok, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, que lição interessante em ver o teu povo, quase 3.000 anos atrás, num deserto, isolado da civilização ao seu redor, tentando acertar o caminho até a Terra Prometida. E damos graças pelo exemplo, não só o mau exemplo que nos ajuda ou nos faz com que aprendemos, mas também os bons exemplos durante a jornada deles no deserto. E possamos também, de uma certa forma, até chegar no outro lado, depender de Ti, ajudar outros na mesma caminhada, a depender de Ti. Damos graças por esta igreja, o fato que ela continua unida, orando um pelos outros. E hoje à noite eu quero colocar especificamente as pessoas que têm mostrado através desse aplicativo o seu desejo de ouvir a tua resposta, a tua voz em relação ao seu pedido. E sabemos, ó Deus, que alguns são pedidos pessoais, particulares. Então, te peço, ó Deus, que tu possas atender cada um que tem colocado perante ti o seu pedido. A tua palavra nos ensina, nos dá instrução que nós devemos orar. Muitas vezes nós não sabemos como é que isso funciona em relação à sua vontade, em relação aos seus planos. Mas uma coisa podemos ficar certo, que tu quer ouvir o seu povo. Tu quer ouvir de cada um de nós, através de orações. Damos graças pelo Herculano, a Idésia, a sua família, por ter aberto o seu lar, a sua casa, fora de casa, para podermos reunir e, de uma certa forma, tá na roça com eles. Damos graças por esta oportunidade de ver um pouquinho daquilo que eles estão vivendo. Em
entrego a Deus nas tuas mãos essa querida igreja. Cuida dela. É a sua noiva. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais uma música. Nome bom, doce a fé. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Muito obrigado, Joãozinho, aí pelo trabalho, que tem aí, eu sei que é um trabalhão gravar essas músicas aí, e está sendo muito bom para nós. Muito bem, eu não queria encerrar antes de... Estava falando aqui com o Herculano aqui, falou, não, rapaz, aqui era para ser eu devia ter falado que era o culto de ação de graças. Eu falei, não, vai ter outro de ação de graças, aí chama todo mundo para vir para cá, a gente mata um bode, e aí faz o culto de ação de graças. Pode ser? Pode. Pronto, esse aqui não valeu, vai ter o próximo, aí vai ser com todo mundo aqui e tal, aí dá certo, né, Maridete? Eu vai ter aquele caldinho? Vai, pronto. Eu já ia perguntar se ia ter um